Olá, pessoal! Tudo bom, pessoal? Vamos resolver o resto das questões da prova da URCA. O resto não, mais 5 questões. Paramos ontem. Ontem não sei que dia que foi. Nessa questão 20, função sobre achar inversa, função aqui, questão sobre achar inversa de função. Já concluímos. Agora vamos partir para a questão 21. Eu disse, denotando por CNP igual a n escolhe P igual a n fatorial sobre n menos P fatorial, o coeficiente binomial, considera a sequência definida por AN igual a 20 e 26 escolhe n dividido por 2AN, para n de 0 a 26, né? Lembre que para fazer uma combinação, aí no caso nós temos 2026 escolhe n. Não faz sentido, por exemplo, esse n ser maior do que 2026, porque não tem como escolher 2027 elementos, por exemplo, sendo que você só tem 2026 no total. E também não faz sentido você escolher um número negativo de elementos. Na minha cabeça, faz até sentido um n maior do que 2026, porque seria zero, na minha concepção. Porque, tipo, não tem como escolher 2027 elementos, por exemplo. Então, seria zero. Zero possibilidades. Mas negativo realmente nem faz sentido. Tá bom. E ele pede para calcular o valor da soma alternada A0 menos A1, mais A2 menos A3, mais A4, assim sucessivamente até 2026. Ou seja, os que têm índices pares ficam positivos e os que têm índices ímpares ficam negativos. Essa jogada da soma alternada dá uma dica sobre como vai ser o formato do nosso termo genérico AN. Porque se está alternando o sinal, provavelmente isso acontece por causa de uma base. Porque se a gente tiver um menos A elevado a B, isso aqui vai ser maior que zero se somente esse B for par. E menos A elevado a B vai ser menor que zero se somente se B for ímpar. Então essa alternância de sinal está indicando uma possível base negativa. Tá? É isso que eu quero dizer. Então vamos ver como é que vai ficar. Se ele está falando de uma soma, isso geralmente remete ao o binômio de Newton, o famoso 1 mais x elevado a n, que é o somatório de k começando em 1 e indo até n, de n escolhe k, que multiplica x elevado a k. Então, por exemplo, com n igual a 2, você teria 1 mais x elevado a 2 é igual a o n, que é 2, escolhe 0 vezes x elevado a 0, mais 2 escolhe 1, x elevado a 1, mais 2 escolhe 2, x elevado a 2. Isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. E isso aqui dá 2. Então você teria 1, porque x elevado a 0 é 1, mais 2x, mais x2. Isso é exatamente a expansão desse quadrado perfeito, que nós já conhecemos. É só um caso básico para ver que essa fórmula realmente funciona, do binômio de Newton. Então, para continuar nossa questão, note que os termos AN, ele pode ser escrito de maneira simples como 2026, escolhe n, vezes 2 elevado a menos n. Eu tirei esse 2AN, dividindo, coloquei ele multiplicando para ficar de um formato mais parecido. E aí, claro, olhando para o nossa expansão aqui, dá para ver que o k, que está aqui em cima, ele é sempre positivo. Então, esse n negativo está incomodando. Então, para isso, eu vou tirar esse negativo daqui,
vou colocar um meio aqui dentro do parênteses e elevar n normalmente. E aí agora sim ficou do formato que buscamos. Então, fazendo x igual a 1 meio, vamos ter que 1 mais 1 meio elevado a n vai ser o somatório do n, escolhe k, esse k indo de 1 até n, vezes 1 meio elevado a n. Aí, remetendo a esse formato, veja que o n tem que ser 2026, para ficar da forma da nossa soma. Então aqui tem que ser 2026 e aqui 2026. Aí agora sim, fazendo essas contas, vai ficar o seguinte. Vamos fazendo caso a caso. Só os iniciais, pelo menos. Aí o K começa de zero, na verdade. Aqui e aqui também. Errei essa parte. Vamos lá. Com K igual a zero, vai ficar 2026, escolhe zero. Elevado. E aqui é K. E aqui vezes zero. Mais 2026, escolhe 1. Assim sucessivamente. Isso é o A0. E isso aqui é o A1. Só que o sinal não ficou negativo, como nós queríamos. Então a gente ainda vai ter que fazer uma correção, que é o x, na verdade, sendo negativo. Vai ser menos 1 meio, para ficar realmente com a soma alternada. Então aqui vai ficar negativo. Logo, o valor da nossa soma vai ser 1 menos 1 meio elevado a n. 1 menos 1 meio elevado a n. Como n vale 2026, então fica 1 menos 1 meio elevado a 2026. Que é 1 meio elevado a 2026, que é o mesmo que 2 elevado a menos 2026. E aí dá exatamente o gabarito letra D, certo? Então a questão você tem que saber trabalhar com o binômio de Newton. Você precisa saber dele. O resto é só uma aplicação direta e saber qual o x que você vai ter que usar. E aí você vai corrigindo os valores. Questão 22. A equação cosseno de x mais cosseno de 3x igual a menos cosseno de 2x possui quantas soluções no intervalo de 0 a 2π? Então ele não quer que você fique dando voltas infinitas, porque senão teria que ter f infinito, mas não é o caso. Note que é interessante passar esse cosseno para o lado esquerdo, porque vai ficar todo mundo positivo, e além disso teremos como se fosse uma PA dos argumentos. Então vai ficar cosseno de x mais cosseno de 2x mais cosseno de 3x igual a zero. Olhando no ciclo trigonométrico, nós podemos ter algum indício de como vai ser as soluções desse problema. Fazendo retas com bolas. Ficou legal. Para que isso aqui dê zero, vamos ter como se fossem dois vetores que somados se anulem. Então, por exemplo, esse vetor aqui com esse vetor aqui. Ele tem que dar um vetor resultante, que seria assim mais ou menos, em que o cosseno valha zero. Como é o caso do cosseno de π sobre 2. Cosseno de 90 graus vale zero. Então, as soluções vão ser desse tipo. Por exemplo, essa solução... Isso que eu estou falando é só uma ideia, depois eu vou fazer tudo algebricamente. Essa solução, por exemplo, o cosseno de x, o x é 45 graus. Ok? O dobro é 90, tá aqui.
E o triplo é 135, tá? Então, esse cosseno vale isso aqui, esse cosseno vale isso aqui. Eles juntos se anularão, vai ficar zero. E esse cosseno já é zero. Então, a soma com certeza dará zero. Então, x igual a π sobre 2, nosso π sobre 4 é a solução. E aí, se você quiser transformar esses cossenos em arco, fazer isso aqui o arco duplo, isso aqui o arco triplo, que aqui vai ser 4 cosseno cubo de x menos 3 cosseno x, se eu não me engano. E esse aqui é 2 cosseno 2x menos 1. Você percebe que vai dar uma equação de terceiro grau. E aí é ruim de resolver. Mas sabendo uma das soluções, você consegue reduzir ela para uma equação de segundo grau e aí resolve usando Bhaskara. É uma forma de resolver. Outra forma é usando as quatro fórmulas de De Moivre, ou fórmulas de Prostaferese. Vou colocar aqui. Fórmulas de... Como é que escreve o nome desse cara? Acho que é assim. De Moivre. Que são fórmulas que transformam a soma de senos e cossenos em produtos. E isso é bom para achar resultados mais fáceis ou então cancelar em frações. Porque na fração você não consegue cancelar uma soma, mas você consegue cancelar um produto. Então, usando essa ideia, vamos fazer o cosseno de x mais o cosseno de 3x. Vamos ver quanto que isso vale. Pelas fórmulas de De Moivre, ao somar um cosseno de alfa mais um cosseno de beta, você obtém duas vezes o cosseno da soma dividido por 2, então alfa mais beta dividido por 2, vezes o cosseno da diferença dividido por 2. Aí, com alfa igual a x e beta igual a 3x, você terá aqui o cosseno de 3, quer dizer, o cosseno de x mais o cosseno de 3x é igual a duas vezes o cosseno de x mais 3x é 4, dividido por 2 fica 2x. E aqui, 3x menos x fica 2, sobre 2 fica cosseno de x. Nota que eu fiz 3 menos, quer dizer, 3x menos x, porque o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Então não importa a ordem do alfa e do beta que você fizer aqui dentro. Ok? Então esse aqui é o valor dessa soma. E aí você vai ter que duas vezes o cosseno de 2x vezes o cosseno de x é igual a menos cosseno de 2x. Somando o cosseno do x de 2x nos dois lados, fica assim. E aí colocando em evidência cosseno de 2x, você vai ter 2 cosseno x mais 1 isso igual a zero. E aí para resolver, ou o cosseno de 2x igual a zero, ou 2 cosseno x mais 1 igual a zero. Daqui você vai tirar aqui, se o cosseno de 2x é igual a zero, e zero é o cosseno de π sobre 2, então você tem o seguinte, cosseno de 2x igual ao cosseno de mais ou menos, né? Mais ou menos π sobre 2. Isso acontece se somente se 2x for igual a mais ou menos π sobre 2 mais 2kπ, que esse é o período da função cosseno. Porém, tem um 2 multiplicando, vou poder dividir os dois lados por 2. Vai ficar mais ou menos π sobre 4 mais kπ. Beleza? Aí daqui, você pode fazer o k com k igual a 0 ou k igual a 1. Porque se você fizer k igual a 2, aí aqui vai ficar 2π, e aí vai sair desse intervalo, né?
que a gente queria. Então faça k igual a 0 e k igual a 1. E aí vamos ter as soluções π sobre 4 menos π sobre 4, que é com k igual a 0. E aí com k igual a 1, você vai ficar com π sobre 4 mais π, fica 5π sobre 4. E menos π sobre 4 mais π fica 3π sobre 4. Então daqui tiramos 3, quer dizer, 4 soluções. Agora vamos ver dessa daqui. Você vai ter cosseno x igual a menos 1 meio. E aí, como isso aqui é o cosseno de 120 graus, ou 2π sobre 3, você vai ter que o cosseno de x igual a mais ou menos 2π sobre 3 mais kπ. Nesse caso, se π for 1, por exemplo, e aí vai ficar 120 mais 180. E aí isso dá, né, 120 mais 180. Aí dá, faz sentido. Ah, é 2 kπ. Burrei. Certo, se o k for 0, vai ter solução, que é mais ou menos 2π sobre 3. Agora, se o k for 1, aí já vai passar do nosso intervalo dito, né, que é de 0 a 2π. Então, k igual a 0. Então, só vamos ter as soluções mais 2π sobre 3 e menos 2π sobre 3. Pronto. Então, aqui são todas as soluções. Não tem mais nenhuma. Daqui tiramos 4 soluções e daqui foram 2. Então, o total de soluções é 6 soluções. E aí temos exatamente a letra D. Questão 23. Sejam x, y, z matrizes quadradas de ordem n, todas invertíveis, que satisfazem o sistema x, y, z igual a identidade de n, e x menos 1 n avos de y igual a 0, onde I e de n é a matriz de identidade de ordem n por n. Se o determinante da matriz E for 2025, o valor do determinante da matriz Y é... Pronto. Vamos lá. Aqui ele está trabalhando com a matriz de identidade. E aí, das propriedades da matriz de identidade, a principal é que seu determinante é igual a 1. Então, nessa primeira equação, vamos aplicar o determinante. Então, na equação 1, o determinante de x vezes y vezes z é igual ao determinante da matriz de identidade de ordem n. E por definição, isso é igual a 1. Okay? E aí, pelo teorema de Binet, o determinante de um produto é o produto dos determinantes. Então, determinante de x vezes y vezes z é igual a 1. Por enquanto não tem muito mais o que mexer. Agora vamos ver a segunda equação. Temos que x menos 1 sobre n de y igual a 0. Isso acontece somente se x for igual a y sobre n. Aí agora eu vou aplicar o determinante novamente. Então, determinante de x é igual ao determinante de y sobre n. O determinante de y sobre n é uma coisa a se tratar, porque, por exemplo, veja o determinante 2, 2, 2, 2, que é o mesmo que 2 vezes, quer dizer, é o determinante 4, 4, 4, 4 dividido por 2. O determinante disso aqui é 2 vezes 2. Não, esse exemplo aqui é ruim. Vou botar aqui 1 e 1. E aqui
2 e 2. Esse determinante é 4 menos 1. Então, o determinante é igual a 3. 4 menos 1. O determinante disso aqui é 16 menos 4, que é 12. O determinante é igual a 12. Então, significa que o determinante, se eu chamar isso aqui da matriz A, o determinante da matriz A é igual a isso aqui, chamado matriz B, é igual ao determinante da matriz B dividido por esse denominador elevado à ordem da matriz, que é 2 por 2. Isso porque eu vou poder colocar esse 2 em evidência na hora de fazer o determinante. E aí, como cada linha eu vou conseguir colocar esse 2 em evidência, ele vai aparecer n vezes, que é a quantidade de linhas, né? Já que ele é de ordem n. Então, se esses determinantes fossem de ordem n, em vez de 2 elevado a 2, seria 2 elevado a n, certo? Porque antes eu estava dividindo por 2. Nesse caso, lá na nossa questão, eu estou dividindo por n, e além disso, a quantidade de linhas é igual a n. Então, isso aqui é verdade se somente se o determinante de x for igual ao determinante de y dividido por n elevado a n. Beleza? Pronto. Então, temos uma relação entre o determinante de x e de y. Como nós queremos exatamente o determinante da matriz y, eu vou substituir isso aqui, que vai aparecer somente o determinante de y e o determinante de z. Só que o de z a gente já sabe. Então, fechou a questão. O determinante de x é o determinante de y sobre n a n, vezes o determinante de y, vezes o determinante de z, 2025. Isso é igual a 1. Então, teremos determinante de y ao quadrado é igual a n elevado a n dividido por 2025. Agora eu só vou fazer extrair a raiz. E aí vou ter a raiz quadrada de n elevado a n dividido por 45, que é a raiz quadrada de 2025. Pronto. Então, aí dá exatamente letra B. Então, tá aí a questão 23. Questão 24. Questão 24, Urca. No plano, considere um conjunto A com 9 pontos. P1, P2, reticências P9. De tal forma que nenhuma das retas determinada por esses pontos são paralelas. Então, se elas não são paralelas, elas vão se encontrar em algum ponto, né? Qual é o número máximo de pontos de interseção entre essas retas que não coincidem com nenhum dos pontos de A? Ou seja, vou fazer aqui alguns pontos. Pronto. Eu tenho essa reta e eu tenho essa reta aqui. E elas estão se encontrando. Só que elas se encontram justamente em um dos pontos em que eu marquei. E eu não quero contar com esse encontro. Eu quero contar com encontros em que eles não acontecem nos pontos que eu coloquei inicialmente. Então, por exemplo, se eu formar essa reta, aqui vai ter um encontro que é fora dos pontos. E aí isso aqui eu vou contar como 1. Isso aqui eu não conto, isso aqui eu não conto, tá? Então é isso aí. Vamos entender qual a lógica. Com 3 pontos, vamos começar com casos iniciais. Com 3 pontos, eu consigo formar 3 retas. Essa aqui, essa e essa. Só que nenhuma delas se encontram fora desses pontos. Então aqui você tem 0 interseções que não sejam nos pontos.
mas se eu adicionar um quarto ponto, com um quarto ponto, eu vou conseguir fazer mais 3 retas. Uma aqui, outra aqui e outra aqui, né? E eu vou prolongar até elas se encontrarem. Então aqui tem um encontro, aqui vai ter outro encontro e aqui no meio tem outro encontro. Então com 4 pontos, eu tenho exatamente 3 encontros. E essa informação é muito valiosa, porque sejam quaisquer 4 pontos, eu vou ter 3 encontros. Então basta eu ver de quantas formas eu vou conseguir escolher 4 pontos desses 9, de modo que todos esses conjuntos de 4 pontos terão 3 encontros, tá? Então nossa resposta vai ser justamente 3 vezes a combinação de 9 escolhe 4, porque cada 4 pontos escolhidos eu tenho 3 interseções. E eu combino 9 e escolho 4 porque eu tenho 9 pontos e quero escolher de 4 em 4 grupos de pontos, sendo que escolher os pontos, por exemplo, A, B, C, D, é o mesmo que escolher os pontos B, A, D, C. Então aqui não vai ser um fatorial, justamente porque esses dois aqui contariam como pontos diferentes, como um grupo de pontos diferentes, mas eles são identicamente iguais. É um pleonasmo, né? Eu acho. Pronto. Então a resposta vai ser 3, que multiplica 9 fatorial sobre 5 fatorial, 4 fatorial. 3, 9, 8, 7, 6, dividido por 4, 3, 2, 1. 4 vezes 2 morre com 8 e 3 morre com 9, fica 3. E fica 3 vezes 3 com 7, 21, vezes 6. Fica 3 vezes 21 vezes 6 é 120 mais 6, então 126. E isso dá 360 mais 18, que é 378. Encontra-se exatamente letra C. Determine a cardinalidade do conjunto XYZ e 10 menos x menos y menos z. Com XYZ inteiros não negativos, ou seja, maior ou iguais a zero. É uma nova simbologia de conjunto. Antigamente a gente botava assim, né? Só que isso aqui dá a ideia de que são apenas inteiros positivos. Então você começa contando do 1, 2, até mais infinito. Mas aí com a necessidade de começar a aparecer com os zeros, aí ele criou essa nova denotação. Certo? Pronto, a palavra-chave é saber o que é cardinalidade. Cardinalidade é saber quantos elementos. Quantos elementos um conjunto tem. Certo? Então perceba que esse conjunto S ele não tem 4 elementos, porque x, y, z podem ter vários valores. Então, além de que ele não só tem 4 elementos, cada vez que eu encontro uma nova forma de organizar esses elementos, por exemplo, 1, 2, 3, e aqui fica 4, eu vou ter um conjunto, só que se eu mudar, né, o valor, por exemplo, esse 1 fica 2, e aqui em vez de 4 fica 3. Isso aqui já é outro conjunto, então eu já contaria como 2. Depois, se eu fizer isso de novo, fica 3, 4, 5, assim sucessivamente. E lembre também que a ordem dentro de um conjunto não importa. Então, o conjunto 1, 2, 3 e 4 é o mesmo que 2, 1, 4, 3. Não muda. Então, o que eu vou ter que fazer aqui também é a combinação. A ideia principal
é usar aquele método do pau e bola. É um método bem suspeito. Mas enfim, acontece quando a gente tem uma equação e quer descobrir quantas soluções inteiras eu consigo achar nelas. Porque as nossas incógnitas x, y mais z mais 10 menos x menos y menos z, isso soma 10. Então basta achar quantas soluções inteiras tem essa equação. Porque, claro, esse número aqui tem um menos x, cancela com esse, um y cancela com esse, um z cancela com esse. Então é uma equação de incógnitas inteiras resultando em 10. Para resolver isso, é combinação do resultado, a gente vai escolher 10 vezes, e a quantidade de elementos é o resultado mais a quantidade de sinais de mais. Então, combinação de 10 escolhe 13, quer dizer, combinação de 13 escolhe 10. Isso dá 13 fatorial, 10 fatorial, 3 fatorial. Então, fica 13, 12, 11 sobre 6. Aqui fica 2, e fica 13 vezes 22, e fica 220 mais 66, fica 286. Aqui letra E. Aí só para justificar por que eu fiz esse negócio de somar os sinais de mais, eu vou explicar agora. Esquece a resolução que eu fiz. Quer dizer, ela já está certa. É a letra E. Mas eu vou só explicar qual a lógica. Para facilitar, eu vou chamar isso aqui de W. Então vamos ter x mais y mais z mais w igual a 10. Com todos esses números x, y, z e w pertencente ao conjunto dos inteiros maiores ou igual a zero. Bem, imagine que eu tenho várias caixas, eu tenho 4 caixas, que são as incógnitas, e dentro delas eu vou distribuir 10 bolas. Então, eu posso representar a divisão dessas caixas com gravetos, ou paus. Então, 1, 2, 3 paus. E aqui está uma caixa, uma caixa e outra caixa. Então, eu tenho 4 caixas, sendo que eu só precisei de 3 gravetos para separar essas caixas. E aí, se eu, por exemplo, colocar 3 bolas aqui, 2 bolas aqui, uma bola aqui e sobra 4. 4 bolas aqui. Isso aqui é uma solução, que indica que x igual a 3, y igual a 2, z igual a 1 e w igual a 4. Mas eu poderia simplesmente pegar esse graveto, em vez de colocar ele aqui, eu posso colocar ele aqui. E aí o z vale 2, enquanto o w agora vale 3. Então o que eu fiz para mudar o tipo de solução foi só permutar os elementos. Então como eu tenho 13 elementos, né, porque são 10 bolas e 3 gravetos, eu tenho 13 espaços. Eu vou escolher 10 deles para serem ocupados por bolas e os 3 que sobrarem eu vou ocupar com gravetos. E aí para escolher 10, como todas as bolas são iguais, eu tenho 10 possibilidades dentre 3 espaços. E aí fica combinação de 10, combinação de 13 escolhe 10. E a quantidade de gravetos é exatamente a quantidade de sinais de adição que aparece na equação. É por isso que eu somei o resultado da equação com a quantidade de sinais de adição. E aí deu 13. E esse número aqui é a quantidade. Você pode escolher, né? Ou a quantidade de sinais ou o resultado. Porque combinação de 13 escolhe 3 é o mesmo que combinação de 13 escolhe 10. Tá? Então tá aí a justificativa. Acabou, acho. Ou não? Peraí, deixa eu contar quantas eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco. Acabou. Até o próximo vídeo.